2 Samuel, capítulo 20, versículo 16, fala assim, ó. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, peço-vos, que digais a Joabe, chega-te aqui, para que eu fale contigo. Senhor Deus, eu quero nesta manhã, nesta noite, louvar o teu nome, Senhor, te bendizer pela tua graça e poder sobre mim. Senhor, fala conosco, ó Deus. Fala conosco pela tua palavra, abre o nosso entendimento, revela, Deus, a nós, ó Deus, a tua verdade, revela a nós, ó Deus querido, o teu querer, a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, através da tua palavra, a praticarmos, ó Deus, a obedecermos, ó Deus, a ti, para seguirmos no caminho. Dai-nos, ó Deus, a sabedoria, renova, nos restaura, nos ajude a compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, a nossa casa e para a nossa família, e para a tua igreja. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que eu te louvo, Deus, e eu te agradeço por essa oportunidade. Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, ó Deus, conforme tu queres, que não seja eu, Deus, a falar, mas que seja o Senhor, que eu não fale, Deus, nada que eu queira, Deus, mas que somente o Senhor possa estar falando através de mim com o teu povo, no nome de Jesus, amém. Pode assentar, igreja. Então, nessa noite eu quero estar falando sobre Davi. Para falar sobre essa mulher que nós acabamos de ler, eu vou contar um pouco da história de Davi. Então, quando a gente olha assim pelas escrituras, né? A gente vê essa mulher, e essa mulher ela habitava numa cidade que chamava Abel Bet-Macá. Essa cidade era nas fronteiras do norte. Então, essa mulher ela foi identificada ali como uma mulher sábia. Por que que isso aconteceu? Por quê? Porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele cometeu muitos erros, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E Deus escolheu Davi para reinar. Deus escolheu Davi para colocar no trono. Deus escolheu Davi para conduzir o povo dele, para fazer as guerras do Senhor nessa terra. Mas tem uma coisa, algumas pessoas se levantaram contra Davi. Uma dessas pessoas foi seu filho Absalão. Absalão, ele se juntou com Aitofel e começou a fazer uma rebelião contra seu pai. E aí Davi teve que fugir, Davi teve que se ausentar daquele lugar. Mas por quê? Porque às vezes tem hora que nós precisamos nos ausentar, ao invés de nós confrontarmos, porque nem todo momento é momento de confronto. Tem momento que a gente tem que se afastar para que Deus possa agir. E ali Davi agiu dessa maneira, ele se afastou, mas aí chegou o tempo, Absalão recebeu a conta, porque todo aquele que se levanta para tirar do lugar aquele a quem Deus escolheu, ele recebe a conta vem e ele tem que pagar. E Absalão recebeu a conta, e a conta de Absalão foi a morte. E Absalão era filho de Davi, mas não importa ser filho, ser parente, ser amigo, não importa. Se você se levantou para tirar a pessoa do lugar a qual Deus chamou ela, se você se levantou contra a vida de seja de quem for, para atrapalhar, para perseguir, para impedir que a pessoa cumpra os desígnios de Deus, a sua conta vem. E Absalão recebeu a conta, Absalão morre. E Davi se entristece, só que Davi não podia ficar triste uma vida inteira. Davi teve que se levantar novamente e Davi volta para a cidade. Davi volta para Jerusalém. E quando Davi está voltando, mais uma rebelião, porque os povos de Judá se juntou a Davi, mas Seba, o inimigo, Seba, um fofoqueiro, um mentiroso, ele se levanta contra Davi, e Seba começa a falar com o povo: vocês não têm parte com o rei, vocês não têm parte com esse povo. Aí o que acontece? As pessoas começam a ouvir Seba.
As pessoas começam a ouvir o que Seba está falando, ao invés de saber a sua identidade em Deus. Se eu não sei a minha identidade em Deus, porque todos nós aqui temos um documento de identidade com a nossa foto. E nós também precisamos saber a nossa identidade diante de Deus. Porque quando o inimigo se levantar, quando o inimigo vier soprar coisas que não é de Deus, a gente vai saber, a gente vai entender. E às vezes as pessoas, quando se levantam contra os ungidos de Deus, elas não pensam que não é só aquele ungido que elas estão maltratando, derrubando, entristecendo. Elas estão derrubando também aqueles que estão à sua volta. Pessoas que não conseguem lidar com as coisas, com as situações. E aí, Davi pede a Amasa. Davi fala: Amasa, vai lá e resolve essa situação. Vai lá, Amasa, e resolve essa rebelião. E ele pediu para que Amasa em 3 dias viesse, resolvesse essa questão. Aí Amasa se demora. Amasa se demora para tomar uma atitude, uma postura. E nesse interim, Davi chama Abissai e fala com ele: olha, vai lá resolver. Amasa está se demorando e as coisas estão piorando. E aí Abissai vai e Joabe vai junto com Abissai. E aí o que acontece? No caminho eles encontram com Amasa. E sabe o que acontece? Joabe e Amasa eram primos. Eles eram filhos da irmã de Davi. E o que acontece? Joabe abre os braços e se dirige a Amasa: meu irmão, meu amigo, shalom. Quer dizer, paz. Aí Amasa não se defende, porque ele acha que está lidando com um amigo. Quantas vezes as pessoas nos abraçam, meus irmãos? Quantas vezes as pessoas falam coisas bonitas para nós, mas no seu interior elas estão querendo nos matar, nos destruir. E aí Joabe deixa a sua espada cair, ele pega a sua espada na mão. E aí ele segura na barba de Amasa para beijá-lo. E com a outra mão ele crava a espada nas suas entranhas e o mata. Eles eram primos, amigos. Traição, trair a confiança de um amigo. Mas Joabe não se importa. Ele deixa ele envolto lá naquele sangue e segue em frente. E aí um dos homens de Joabe grita: quem é por Joabe, quem é por Davi? Vamos. E aí um dos moços vê aquele homem no sangue, e todo mundo que passava, parava, ficava olhando o morto. Mas eles também não queriam que aquele morto atrapalhasse, porque as intenções de Joabe eram o quê? Porque Joabe, ele era assim com o rei, mas Joabe, ele trabalhava para ele. Joabe não trabalhava, não era para Davi. Joabe queria construir, mas Joabe queria ser reconhecido. Joabe queria ser visto pelas pessoas. Joabe não lutava por Davi. Joabe lutava por ele mesmo. E hoje, a gente tem muita gente lutando. Tem muita gente se levantando para fazer alguma coisa, mas estão lutando por si mesmo, pelo seu próprio ministério, pela sua vida. O povo não está lutando por uma causa. O povo não está lutando pelo coletivo. E nesta noite, o Senhor está nos dizendo: lute pelo coletivo. Não lute só por você. Lute
pelo coletivo. Porque quando nós lutamos pelo coletivo, nós somos abençoados. E aí Joabe segue. Joabe segue e ele chega nessa cidade, Abel Bet-Macá. E aí ele começa a colocar entulhos em volta do muro. Por quê? Porque Joabe, ele não quer entrar pelos portões, ele quer invadir. Ele quer invadir a cidade. E os entulhos, ele enfraquece. As mentiras, ela nos enfraquece. Aí quando Joabe começa a jogar os entulhos ali no muro, em volta, por fora do muro, para que invadir aquela cidade, Joabe não sabia com quem ele estava lidando. De repente, uma mulher, ela está atenta. Essa mulher, ela não é fofoqueira igual Seba, não. Essa mulher, ela não está ali no muro escutando, não. Essa mulher, ela está com o ouvido atento à voz de Deus. Essa mulher, ela está atenta para que Deus mostre a ela situações a qual ela poderia ser útil. E aí essa mulher ouve o barulho ali no muro e ela fala, epa, tem alguma coisa acontecendo. Eu te pergunto, que barulho você está ouvindo? Que barulho você está ouvindo? Você está ouvindo o barulho de Deus? Ou o barulho do fofoqueiro, daquele que quer atrapalhar a nossa cidade? Barulho daquele que quer destruir a história da nossa cidade. Porque a nossa cidade, ela tem história. Eu faço parte dessa história. Você faz parte da história desta cidade. E nós não podemos deixar Seba destruir a história da nossa cidade. E eu digo para vocês, meus irmãos, agora eu estou melhor. Não estou tão bem, mas eu estou bem melhor. Mas pela manhã eu ministrei essa palavra chorando, porque eu não queria trazer essa palavra. Eu estou com essa palavra desde o ano passado, desde uma reunião a qual eu participei, e o dirigente da reunião falou para mim assim, pastora, por que você não fala nada? Por que você está calada? Eu disse, Deus está falando comigo, não posso falar com ninguém agora. E Deus estava ministrando essa palavra em mim, para que eu trouxesse essa palavra para a igreja, porque o meu povo está perecendo, o meu povo está morrendo, por causa das mentiras que têm se levantado contra pessoas que eu amo. Pessoas que eu, o Deus dos céus, escolhi para estar à frente da obra. Todos nós fomos chamados para fazer parte dessa grande obra. Em algum lugar dessa grande obra, você tem a sua cota, você tem a sua oportunidade, você é necessário, porque Deus não te chamou para você ficar sentado no banco, só olhando os Sebas tentar destruir a nossa história. Não. Deus te chamou para você ter um ouvido, ó, um olho, ó, e para você levantar pela causa. Para você levantar pela causa. E eu falei, Senhor, eu não vou falar essa palavra. Quem está sempre perto de mim sabe disso. Falei, não falo não, Deus. Deus falou, fala. Eu falei assim, eu vou arrumar minhas malas,
porque eu vou para o Rio de Janeiro que essa semana e eu vou ficar uns 2 meses e o pessoal lá depois resolve. Mas o Senhor falou comigo, você não vai sair da cidade. Você agora tem uma identidade. E nenhuma palavra contra você vai te fazer cair. E nenhuma ferramenta preparada contra o meu povo, vai fazer meu povo cair. Porque eu sou o Deus deste povo. E eu levanto vidas para cuidar do meu povo. E aí, essa mulher, ela ouve o barulho. Aí ela fala assim, epa, tem um barulho diferente fora dos muros. E aí, ela fala assim, opa, o que está acontecendo? Aí ela grita assim, ó. Ela fala assim, aqui, o que aparece isso? Tal mulher sábia começa a falar. Aí ela fala, ela grita para Joabe, ouçam, digam a Joabe, para que chegue até aqui. Eu quero conversar com ele. Quando ele se aproxima, a mulher pergunta, você é Joabe? E aí ele responde, sim, eu sou Joabe. Aí ela diz assim, nossa, gente, eu estou na graça, ô glória. Ouçam o que eu tenho a te dizer. Aí ele disse, estou ouvindo. Aí ela mostra para Joabe como era o costume daquela cidade. Aí essa mulher, ela fala assim, ó. Ela fala para Joabe assim, ó. Se você procura respostas em Abel Bet-Macá, você vai encontrar. Você precisa de respostas, você encontra. Você sabe por quê? Porque a nossa cidade é uma cidade pacífica. A nossa cidade é uma cidade que gera vida. A nossa cidade é uma cidade que gera vida. E aí, ela fala também, a nossa cidade é uma cidade de pessoas tranquilas. Ela fala para ele também, e a nossa cidade é a cidade mais antiga de Israel. E a nossa cidade é herança do Senhor. Como que você quer destruir a herança do Senhor? Não tem como, Joabe, você destruir a herança do Senhor. Aí Joabe fala para ela assim, eu não estou aqui para ferir ninguém não, nem para destruir coisa alguma de vocês, mas tem um homem lá das montanhas de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, se revoltou contra Davi. Entregue a nós e deixamos vocês em paz. Aí a mulher falou assim, é esse o problema? Então pode deixar. Cortamos a cabeça de Seba e vamos jogar por cima do muro. Sabe por quê, meus irmãos? A mulher nem permitiu que Joabe entrasse na cidade. Você sabe por quê? Porque se você chama de gente de fora para entrar na sua cidade, aí sabe o que vai aparecer? Que você está fazendo aliados. E aliados, ele sabe como é que o aliado age? Ele faz qualquer tramóia, ele inventa qualquer mentira para estar bem com você, para te enganar. Os aliados, eles agem assim. Aliado não é fiel. Aliado é enganador, é mentiroso. Essa mulher, ela sabe, e essa mulher era esperta, porque ela disse, na minha cidade você não entra. Eu corto a cabeça dele e jogo por cima do muro. Porque nós não queremos aliado dentro da nossa cidade. E essa mulher sábia, ela foi para o seu povo e apresentou a proposta para o seu povo.
E o povo concordou. Então cortaram a cabeça de Seba e lançaram por cima do muro. Aí Joabe toca a trombeta e vai-se embora, porque ele só queria mesmo esse traidor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um sentimento de paz, um sentimento de paz de uma pessoa que quer trazer paz, sabe? Uma pessoa que quer resolver conflitos. É assim que nós temos que ser, meus irmãos, resolver conflitos, não trazer mais conflitos para dentro da nossa cidade. Não trazer mais intrigas para dentro da nossa cidade. Nós temos que trazer solução. Nós temos que trazer solução. Essa mulher, ela se coloca na brecha. Será que nós temos nos colocado na brecha? Na brecha da nossa cidade? Essa mulher se coloca na brecha. Ela se coloca na brecha com toda a sabedoria divina. Ela se coloca para evitar um desastre, uma situação, uma destruição do seu povo. Então, meus irmãos, quando eu ouço algum barulho, eu tenho que ter certeza da procedência desse barulho. Não é qualquer barulho que vai me tirar do meu caminho, porque eu e você temos que ter certeza da nossa identidade em Cristo. Nós temos que ter certeza para que nós fomos chamados. E essa cidade é a nossa casa, é a nossa família, são aqueles nossos irmãos. E essa mulher, a gente nem ouviu falar o nome dela. A Bíblia fala que só é uma mulher. Poderia ter sido um homem também, não sei, mas aqui está falando, a palavra de Deus fala que é uma mulher. Mas eu creio que nesta cidade tem muitos homens sábios também. E aí essa mulher, ela se levanta porque ela fala assim: eu preciso apresentar uma solução de paz para a minha cidade. Porque eu tenho que trazer paz entre os homens de Davi e o povo de Abel. E por causa da sabedoria do alto que essa mulher teve, vidas inocentes de ambos os lados foram poupadas. De ambos os lados, meus irmãos. Então, quando eu tomo uma postura, quando eu não tenho sabedoria, quando eu saio falando pelos cotovelos, coisas que eu não sei, coisas que eu não tenho certeza, eu tenho que pensar: meu Deus, eu estou prejudicando só aquela pessoa que eu quero atingir, ou eu estou prejudicando muita gente pela volta? Meus irmãos, tem muita gente morrendo. A gente ouve falar assim: olha, fulano suicidou, que isso? Por que aconteceu? Entrou em depressão, porque, gente, líderes não estão aguentando lidar com a pressão do povo, com a falsidade, com o engano, com a mentira, com a fofoca que quer tirar a direção da nossa cidade. E Deus nessa noite está nos chamando para que a gente fique atento aos barulhos, porque nós temos que ouvir o barulho, mas aí para Senhor, é o Senhor que está me revelando, Senhor, este barulho, é o Senhor que está me revelando este movimento, Senhor, é de Ti, Senhor. Porque se não for, descarta. Se não for, já fala logo: isso não vai me edificar em nada. Porque a nossa cidade é uma cidade de paz. E nós não podemos deixar gente de fora infiltrar dentro da nossa cidade, corromper o nosso povo. Enganar, mentir.
E Deus, Ele quer isso para nós. Olha só, como pessoas que se relacionam entre famílias, igreja e sociedade, Deus quer que nós nos relacionemos em amizade, em compromisso, em sinceridade, em fidelidade. Eu tenho que ser fiel àquele que anda comigo. Eu tenho que ser sincero com aquele que caminha comigo. Eu tenho que confiar. Eu não posso ter medo, porque Amás, ele não teve medo de Joabe, porque Amás achava que Joabe era seu amigo. E está cheio de Joabes apunhalando o seu irmão pelas costas. Deus nessa noite está nos chamando, nos alertando, abrindo nossos olhos para o pecado. Aquela mulher, quando as pessoas levantaram as pedras para jogar nela, o que Jesus falou? Manda a pedra mesmo porque ela é pecadora? Não. Jesus falou assim, ó, aquele que não tiver nenhum pecado, lance a primeira pedra. E alguém lançou a pedra naquela mulher? Ninguém. Sabe por quê? Porque todos somos pecadores. E aí pessoas como essa mulher, ela foi um instrumento de paz. Devemos buscar a paz em nossa casa, em nossa família, porque através da palavra e gestos, o texto de Colossenses 4, Juan, por favor, Colossenses capítulo 4, versículo 6, para as versões ser iguais. Olha só o que fala aqui, ó. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Está vendo? Porque se eu tenho uma palavra temperada, eu não vou arrumar confusão, eu não vou levantar contenda, mas eu vou apaziguar. Eu vou trazer paz para a minha cidade. Porque eu vou usar uma palavra temperada. E aí, ao invés de responder com flechas contra Joabe e os homens dele, essa mulher sábia, da parte de Deus, ela gritou com palavras de conciliação. Ela não podia chamar o povo, vamos meter flecha naquele povo que está lá fora. Eles estão tentando derrubar o nosso muro. Mas ela é sábia. E nós precisamos ter sabedoria. E ela, com a sabedoria dela, ela evitou uma guerra. Porque ela evitou que Joabe lançasse flechas contra o seu povo. Porque essa mulher sábia, ela gritou da parte de Deus, com palavras de conciliação, preservando assim muitas pessoas da sua cidade. Deus, Ele quer que nós sejamos sábios, assim, conselheiros, trazendo paz divina no coração das pessoas. Nós temos muito que aprender, gente, com essa passagem. Nós temos que olhar, gente, as consequências dessa passagem e observar essa mulher sábia. Nós temos que observar a vida de Joabe. Nós temos que observar a vida de Amasa, para não cometermos os mesmos erros. E observar a vida dessa mulher sábia. E evitar uma guerra, evitar uma destruição, evitar mortes. Morte física? Não. Morte espiritual. Então nós temos que andar no temor do Senhor, que é a sabedoria para não vivermos como a loucura do mundo. Como a loucura do mundo. No versículo 22, deixa eu conferir se é mesmo para o Juan colocar lá. Isso mesmo. Juan,
2 Samuel 20, versículo 22, por favor. Olha só. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Provérbios capítulo 9, versículo 10. Olha só a sabedoria que nós precisamos ter. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é o conhecimento do santo e o conhecimento do santo a prudência. Salomão aqui, ele faz um contraste, né, sobre a sabedoria. A sabedoria, ela é loucura. Ele afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, entender a vontade de Deus e buscá-la na vida é algo que nos leva para a vida, para a saúde espiritual, para um equilíbrio muito grande na nossa caminhada. Porque se eu tenho sabedoria, eu tenho equilíbrio. Eu não me deixo levar para qualquer vento. Eu tenho equilíbrio. Nós precisamos, meus irmãos, é tempo de buscarmos essa sabedoria. Toda vez que eu ministro a palavra de Deus aqui, que eu tenho oportunidade, eu sempre falo, leiam a Bíblia toda, mas leiam Provérbios todo mês. Porque Provérbios nos ajuda a sermos sábios na nossa caminhada. E paralelamente, né, em oposição, Salomão ele adverte severamente contra a loucura que despreza a sabedoria e segue caminho apontado por ela. Quer dizer, as pessoas desprezam a sabedoria, desprezam o conhecimento e seguem o quê? A loucura. Então essa mulher, ela busca a sabedoria divina, ela entende que há um problema diante deles, assim, diante de toda a cidade, porque se ela não tomasse uma atitude, toda a cidade iria sofrer. E o Senhor está nos alertando para isso. Eu preciso ter uma atitude na minha casa, com a minha família. Você também precisa. O Senhor está nos alertando aqui, meus irmãos. O Senhor está nos dizendo assim, olha, tomem atitudes, prestem atenção, ouçam o barulho. Ouçam o barulho. E olha só. E aí, ela age em função do saber. Ela busca a direção certa. Seba era o problema para a sua cidade. Então, a solução, para ser respondida, teria que ser o quê? Matando Seba. E toda a cidade concordou. Mataram Seba e ficaram livres da violência. Então, ela vai consultar o povo, os problemas, eles têm a solução que faz Joabe embora, e Joabe volta para Jerusalém. Então, sem nenhuma espada ser usada, sem colocar a cidade em risco. Então, nós necessitamos de buscar a sabedoria no coração de Deus. Porque, olha só, a sabedoria, ela é um processo extremamente importante para todos nós. Porque a sabedoria vai nos ajudar a não nos perdermos no caminho, a não sermos enganados por mentirosos, a não sermos enganados por fofoca, por tititi, por disse-me-disse, a não sermos enganados, a não ouvirmos coisas que a gente não entende, que a gente não compreende, e a gente às vezes toma partido.
Não estou dizendo só na igreja não, meus irmãos, estou dizendo em casa, no trabalho. A gente ouve muitas coisas. A gente ouve muitas coisas. Mas a gente precisa ficar atento às verdades. Às verdades. E mais uma vez, eu lembro a vocês que Deus, Ele fica atento a tudo. E Deus, Ele chama quem Ele quer. Ele coloca na frente, Ele coloca em lideranças, Ele faz o que Ele quer. Porque Deus, Ele é o nosso dono. De manhã, uns irmãos ministraram um louvor aqui, que eu quero pertencer a Deus. Um louvor que falava mais ou menos assim: eu pertenço a Deus. Eu e você pertencemos ao Senhor. O nosso coração pertence ao Senhor. Nós somos de Deus. E é o nosso Deus que coloca pessoas para cuidar de nós. É o nosso Deus que coloca pessoas para nos ajudar a achar um caminho, a achar a direção. E quando nós nos levantamos contra essas pessoas, a gente recebe a conta. Assim como Absalão recebeu, assim como Joabe também recebeu a conta. Não foi só Absalão, Joabe também recebeu a conta. Então, meus irmãos, se eu e você não queremos receber contas de dívidas que não eram nossas, mas a gente, sem conhecimento, sem sabedoria, se envolveu, vamos buscar sabedoria na palavra. Não vamos nos perder no caminho, não vamos andar sem direção. Nós temos aqui um manual de instruções que chama Bíblia Sagrada. É Ele que nos orienta. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola. Eu tenho dúvida, eu venho aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É na Bíblia Sagrada. É ela que vai me orientar. É ela que vai falar comigo. Ah, mas Deus fala com qualquer um que queira ouvir a voz dele. Deus dá revelação da palavra para qualquer um que queira receber a revelação da palavra. Deus não dá a revelação da palavra só para mim que estou aqui no púlpito, ou qualquer um outro pastor que sobe aqui no púlpito, não. Deus, Ele dá a revelação da palavra para quem quer ouvir o barulho de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente quer. A gente quer ouvir aquilo que a gente está sentindo. Eu estou sentindo. Esse negócio de sentir é muito perigoso. Busque aqui, ó, a revelação na palavra de Deus. E aí, a sabedoria, ela é um processo extremamente importante na nossa caminhada. Com ela nós aprendemos a lidar com as diversidades da nossa vida. Sabe, as adversidades da nossa vida, na nossa caminhada, nós conseguimos lidar. A sabedoria divina, ela nos capacita para tomarmos decisões corretas e fazer escolhas piedosas diante de Deus. Porque as nossas escolhas diante de Deus têm que ser sem as pedras na mão. Sem as pedras na mão. Precisamos não apenas aprender sobre o conhecimento da sabedoria, mas devemos também internizá-la em nós, sabe? Dentro do nosso coração, para que nós tenhamos uma visão do mundo de Deus na nossa vida diária. Porque se eu busco a sabedoria, eu vou ter uma visão do mundo de Deus na minha vida diária, no meu dia a dia, na rua, em casa, no trabalho, na igreja, na célula, aonde quer que eu estiver. Se eu busco a sabedoria de Deus, eu vou saber entender o mundo de Deus. Porque eu tenho intimidade com Deus, com esse Pai que é zeloso pela minha vida, pela sua vida.
Vocês acham que Deus fica feliz quando a gente está sofrendo? Quando a gente está decepcionado? Não. Por isso que Ele deixou aqui o manual e o Espírito Santo, para nos orientar. A sabedoria de Deus, ela vai nos livrar da loucura deste mundo, porque este mundo, ele é louco. Eles falam que loucos somos nós, mas loucos são eles que não conhecem esse Deus que nós conhecemos e servimos. Eu quero pedir o Ministério de Louvor para estar vindo aqui agora, por favor, para ministrar o último louvor que vocês ministraram. Eu quero pedir à igreja para ficar de pé, para vocês darem as mãos, fechar entre os bancos, porque, meus irmãos, essa mulher, quando ela gritou, ela não gritou sozinha assim, ela gritou para trazer a unidade. Essa mulher, ela trouxe a unidade para a igreja. Ela não gritou só por ela. Ela disse: eu quero gritar por um povo. Eu quero gritar por uma cidade. E nesta hora, enquanto os irmãos estiverem ministrando, o último. Essa mulher, ela gritou para que a cidade dela fosse curada, para que a cidade dela fosse livre das flechas do inimigo. Essa mulher, ela teve uma postura, muita gente está se ajuntando, mas não é todo mundo que está vestindo a camisa, meus irmãos. Nós precisamos vestir a mesma camisa. Nós precisamos estar com a mesma camisa, e essa camisa é a camisa Jesus. Porque o que sustenta, o que alimenta uma igreja é Jesus, é a palavra de Deus. Nós precisamos estar com a mesma camisa. Precisamos fazer um ajuntamento, sim, mas nós precisamos estar com a mesma visão, com o mesmo entendimento que Deus tem trago para essa cidade. E Deus não vai deixar a nossa história morrer, porque se Seba não mudar, ele vai morrer, a cabeça dele vai ser cortada, porque Deus ama essa cidade, Deus ama a nossa história, Deus nos ama. Eu não vou deixar, e no nome de Jesus, você também não vai deixar a nossa história morrer. Então estão ajuntando gente? Tá. Mas quem não tiver com a camisa, vai sair, e daí? Deus não quer nos colocar no meio de multidões. Deus quer nos colocar no centro da vontade dEle. Amém? Sou a noiva apaixonada.